Bueno, la verdad que me emociona, todavía me duran las emociones. Después de haber escuchado los paneles, en los últimos paneles, las últimas presentaciones de las compañeras, un espacio que nos permitió compartir las experiencias de tantas mujeres, trans, travestis, experiencias que además nos muestran cómo hoy se organizan, cómo hoy construyen organizaciones, construyen sueños, construyen casas, construyen barrios, construyen ciudades. Emociona el poder encontrarnos en diálogos, las mujeres, las trans, las traves, las trabas, las disidentes, las disidencias, las mujeres indígenas, migrantes, las obreras, las trabajadoras, las negras. Para ir introduciéndonos, no quiero hacer de esto una cosa muy larga, sino así poder presentar a Mónica, pero sí encontrar estos diálogos y estos puentes entre todas estas diversidades es lo que muchas veces en la teoría venimos marcando, venimos diciendo acerca de la necesidad y la importancia de la interseccionalidad. Sí, que es un concepto teórico, pero que uno hoy une, ha podido ver cómo esa interseccionalidad nos permite reconocer cómo las mujeres tenemos incorporada y cómo esos atravesamientos de clase, de género, de edad, de raza indígena impactan o marcan nuestras vidas. Entonces, la verdad que es muy lindo el poder escuchar esa experiencia y dejan mucho para pensar. Bueno, solo puros diálogos y puros puentes, que bueno, la mesa me parece que va a contribuir también a sumar esas miradas necesarias y pensamientos que ayuden a complejizar estas construcciones. Les presento a Mónica Alves de Oliveira. Ella es comunicadora social, es feminista, educadora, activista negra, es consultora en relaciones raciales e integra la Red de Mujeres Negras de Pernambuco y la Red de Mujeres Negras del Nordeste. ¿Cómo es tu nombre? Marilia va a oficiar de traductora, entonces con Mónica hemos acordado unos 20, 30 minutos no más de hablar para que Marilia va a tomarse otros 20 minutos o 30 haciendo esa traducción. Vamos a ir haciendo como pequeños cortes y Marilia va a ir traduciendo para facilitar la comprensión. Y luego de esa presentación vamos a intercambiar, preguntar y reflexionar. Así que, bueno, Mónica, te escuchamos. Bom, boa tarde, muitas gracias. Não vou falar o portunhol, porque fica pior do que falar em português, e já que tem a tradução de Maria. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu pude, nesse período da tarde, escutar os 2 painéis de apresentação e compartilhamento das experiências de luta, de construções de sentidos também, né? Construções de significados para as vidas das mulheres. E fiquei muito feliz de ter podido participar desse momento. Bueno, buenas tardes. Mónica dice que no va a hablar portuñol porque a veces se hace hasta más difícil que hablar portugués, que está muy feliz de estar acá, que ha podido escuchar los paneles que se hicieron hoy a la tarde y que está muy contenta de estar en este espacio donde se comparten luchas y construcciones de sentido y de significado en la vida de las mujeres. Eu acredito que faltou um pequeno pedaço da minha apresentação, que é tão recente que eu esqueço de colocar. Eu faço parte da rede, mas estou numa mudança de função na rede, porque assumi a partir de fevereiro
uma assessoria parlamentar na mandata coletiva das juntas, que é uma mandata feminista de 5 mulheres, que tomou posse agora em fevereiro de 2019, em Pernambuco, que é o estado onde eu moro. São 3 mulheres negras e 2 mulheres brancas, uma trans negra, uma lésbica, uma mulher que é liderança do movimento de moradia, que lidera ocupações no Recife, uma mulher do cinema e uma jovem de 20 anos, que é a mais jovem deputada, que todas 5 são deputadas lá no estado de Pernambuco. Então, eu estou neste novo desafio aí, profissional e político, de trabalhar com essa mandata coletiva, que é uma grande alegria para nós atualmente, feministas, no estado de Pernambuco e no Brasil como um todo. Que faltó una parte de su presentación personal que es muy reciente, por eso por ahí se olvida, que es que ella asumió hace poco la asesoría parlamentar de una mandata colectiva feminista. Son 5 mujeres, son 3 mujeres negras y 2 blancas, una trans, una lesbiana, una que viene del cine y una que lidera ocupaciones de territorios, y bueno, y una que tiene 20 años, que es la más joven diputada de estas 5 diputadas que comparten essa mandata coletiva. Então, a partir do que eu ouvi, é possível perceber que muitas semelhanças existem entre as condições de vida e a forma como as mulheres ocupam as cidades entre diferentes países. É claro que é preciso considerar as proporções, né? Países maiores, países menores, a composição populacional. Então, eu falo do lugar das mulheres negras e nós somos, população negra como um todo, nós somos hoje cerca de 56% da população do Brasil. E entre as mulheres nós somos 52%. Então, essa proporção determina também, né, diferentes aspectos das condições de vida. Mas eu enxergo muitas similaridades e acho que essas similaridades nos unem na luta, né, nos unem nas dificuldades, mas também nos unem em algumas estratégias, né, de como fazer o enfrentamento. A partir de lo que escuchó Mónica, ella encuentra muchas similitudes en la forma de ocupar las ciudades de las mujeres. Y claro que es importante tener en cuenta las dimensiones de los territorios y las particularidades, pero que sí encuentra similitudes que unen en la lucha y principalmente en las estrategias. En el caso específico de su lugar de origen, las mujeres negras son el 56% de la población brasilera, y adentro de las mujeres 52% son negras. Entonces, obviamente que ese índice influye mucho en las condiciones de vida de ese lugar. Então, como as outras cidades que foram descritas aqui, as cidades brasileiras são cidades profundamente desiguais, profundamente segregadas, né? E a trajetória histórica de construção dessas cidades tem muitas semelhanças, especialmente porque o processo de escravidão vivido no Brasil, né, a escravidão como um sistema de produção que colaborou de maneira determinante para a construção do país, né, esse processo de escravidão ele foi vivenciado em outros países também, né? Então, o tráfico de escravos e o uso de mão de obra negra escravizada é comum aos países. E o processo de escravidão, que ainda que tenha sido encerrado, mas o racismo permanece, então o racismo com certeza é um fator determinante dessas desigualdades nas cidades, né? Você fala de interseccionalidade, e claro que interseccionalidade é um conceito, né? É uma construção teórica, mas eu acho que é importante recuperar que interseccionalidade é um conceito construído a partir da realidade das mulheres negras, né? Quando as feministas afro-americanas
né, constroem, colaboram para a construção desse conceito. Quando Lélia Gonzalez, no Brasil, colabora para a construção desse conceito, elas trazem justamente a realidade de vida das mulheres negras para dialogar e confrontar com a produção acadêmica das feministas brancas, né? E eu acho que isso é algo fundamental, porque significa que a gente traz a interseccionalidade para o chão das nossas vidas. Bien. Como las otras ciudades que han sido nombradas acá, las ciudades brasileñas también son muy desiguales y tienen una construcción histórica semejante en el sentido de que la esclavitud como sistema económico ha traspasado prácticamente toda Latinoamérica y bueno, y también el tráfico de esclavos, el uso de mano de obra esclava determinó de muchas maneras esa construcción histórica semejante. Y si bien el proceso de esclavitud se finalizó, entre comillas, el racismo sigue existiendo y es un factor determinante en las desigualdades en las ciudades actualmente. Y entonces, con relación al concepto de interseccionalidad, Mónica aclara que es construido a partir de la realidad de las mujeres negras, entonces nombra justamente esas raíces. Lélia González de Brasil, también las feministas estadounidenses, afroamericanas, perdón, y que bueno, que traen el concepto de interseccionalidad al piso, a la tierra, ¿no? Y para eso traen una realidad de vida que dialoga con la producción académica de feministas blancas. E é claro que essa discussão em torno de interseccionalidade, ela já vem, por exemplo, nas falas dos painéis anteriores, né? As desigualdades nas cidades, elas são determinadas, construídas a partir de desigualdades de gênero, de raça, de classe, né? Ainda que o capitalismo determine muito o lugar que as pessoas mais pobres ou empobrecidas ocupam nas cidades, esse lugar ele é profundamente determinado pelo patriarcado e pelo racismo e também pela discriminação geracional, né? Nós vivenciamos no Brasil uma situação extrema de extermínio da juventude negra que tem a ver também com esse lugar que a juventude negra ocupa na cidade. Con relación a ese concepto de interseccionalidad, Mónica aclara que hay una desigualdad de género, de clase, de raza, también de generación, y que el lugar de esas personas es determinado por el capitalismo, por el patriarcado en las ciudades, y que a discriminación generacional. claro, y es muy importante. Para mí, que vengo de Salvador, también es muy importante. El exterminio de la juventud negra, que ahí es un punto generacional muy importante también, porque no es cualquier edad la que sufre esse extermínio. Então, falando mais especificamente do patriarcado e do racismo, né? Quando a gente conversa, dialoga sobre feminismo, a gente sempre localiza como o patriarcado sempre negou o espaço da rua às mulheres, né? As mulheres sempre foram mantidas dentro de suas casas porque a rua é perigosa, porque a rua é um lugar masculino, porque as mulheres, para cumprirem seu papel, devem estar dentro de casa. Só que essa determinação, ela é absolutamente diferente para mulheres negras e mulheres brancas, né? As mulheres negras sempre estiveram nas ruas, e sempre estiveram nas ruas basicamente por necessidade, mas muitas das vezes por não terem escolha. Porque no período da escravidão, quando as mulheres negras estavam nas ruas, elas estavam trabalhando em diferentes funções, trabalhando vendendo comida, trabalhando lavando roupa, trabalhando na prostituição, trabalhando limpando casas.
diferentes funções que as mulheres negras ocupavam nas ruas. Então, enquanto as mulheres brancas estavam sendo mantidas no interior de suas casas, porque a rua não era o lugar, nós, mulheres negras, sempre estivemos nas ruas. Então, a ocupação da cidade pelas mulheres negras, essa ocupação da rua, sempre se deu de maneira diferente. Bien, y hablando del patriarcado y racismo específicamente, si bien el patriarcado niega el espacio de la calle a las mujeres, que deben ser mantenidas en sus casas, porque la calle es un lugar peligroso, es un lugar masculino, porque adentro de sus casas logran hacer lo que deben hacer. En cambio, para las mujeres negras, si bien está ese mandato, ellas siempre estuvieron en las calles por necesidad y también por no tener elección, porque en la época de la esclavitud, y eso también sigue existiendo, ellas están en la calle trabajando, vendiendo comida, limpiando casas, trabajando en la prostitución, y las mujeres blancas sí han estado más mantenidas en sus casas, en cambio las mujeres negras en la calle. Entonces la ocupación de la calle, la ocupación de la ciudad siempre ha sido muy influenciada por las mujeres negras. Mas trazendo para a situação atual, quero compartilhar com vocês alguns elementos disso que o título deste momento traz, né? Qual é o lugar das mulheres negras na cidade? E a partir de 4 elementos, né? A habitação, o saneamento, a mobilidade e a segurança, que são questões que também já dialogamos um pouco nos painéis. Y trayendo un poco para la situación actual, Mónica nos quiere compartir algunos elementos que están presentes en el título de esta charla, de esta exposición, que es cuál es el lugar de las mujeres negras en la ciudad, y para eso ella trae algunos puntos que serían habitación, que sería como vivienda en un sentido más general, después saneamiento con cloacas, desagües, la cuestión de la movilidad y la cuestión de la seguridad, que son temas que já han sido tocados em outros momentos neste encontro. Então, do ponto de vista da habitação, e possivelmente com Jurema pela manhã vocês viram isso com bem mais detalhes, né? A população negra está naquilo que se chama de áreas de risco, né? São as áreas de alagados, as áreas de morros, as áreas em que morar naquele território é um risco, né? Além disso, são sempre ocupações precárias, né? O IPEA, que é um órgão de pesquisa no Brasil, aponta que 66% das habitações irregulares são chefiados pela população negra e, em sua maioria, chefiados por mulheres. São espaços de aluguéis caros. Então, por exemplo, cerca de 90% do déficit habitacional no Brasil é ocupado por famílias negras, né? Porque é um déficit de quem ganha. O Brasil tem um salário mínimo, que acredito que em outros países também devem ter o mesmo mecanismo. Esse déficit, 90% do déficit, está na faixa de pessoas que ganham de 0 a 3 salários mínimos, o que significa uma renda consideravelmente baixa, né? A maioria dessas famílias é de famílias negras e chefiadas por mulheres. E um dos fatores do déficit é justamente o valor dos aluguéis. Bueno, con relación a la vivienda, que seguro con Jurema hemos tenido más detalles sobre ese tema, la población negra, las mujeres negras, están ocupando principalmente áreas de riesgo, o sea, lugares donde vivir en ese territorio es un riesgo, sea porque es un lugar de montaña que tiene riesgo de que se venga abajo, sea porque el agua viene con las crecidas de los ríos. Bueno, por otro lado son viviendas precarias. El Instituto de Pesquisa de Investigación Económica Aplicada de Brasil apunta que el 66% de las habitaciones irregulares y asentamientos subnormales
son habitados, son liderados por la población negra, siendo su mayoría mujeres negras. Por otro lado, también los alquileres más caros. En el caso ella habla del déficit, que sería el 90% del déficit de Brasil es ocupado por mujeres negras. Entonces explica qué es ese déficit, que es que el sueldo mínimo en Brasil es, bueno, como acá también hay un sueldo, en teoría es el mínimo que una persona puede recibir, muy en teoría. Y bueno, y ese déficit está compuesto por personas que ganan entre 0 y 3 sueldos mínimos, y eso se considera que es de muy bajos ingresos. Y la mayoría de esas personas son familias, de esas familias son de familias negras lideradas por mujeres negras. Entonces el precio del alquiler tiene mucho que ver con esa cuestión económica de los sueldos mínimos. Do ponto de vista do saneamento, por exemplo, uma situação muito similar, a falta de esgoto. Eu moro numa cidade chamada Recife, que tem 30% de saneamento básico, e ela não é uma cidade de pequeno porte. Então, a falta de esgoto, as dificuldades com coleta de lixo, a falta de água. Na minha cidade tem comunidades que ficam 15 dias sem água, sem abastecimento de água, né? E as doenças causadas pela falta de saneamento. Então, um bairro que fica 15 dias sem água traz um peso para o cotidiano das mulheres que é extremamente grave. Significa que essas mulheres vão de madrugada buscar água na rua, ficam sem dormir, esperando que a água chegue para poder coletar água, e o esforço físico de carregar água normalmente também é feito por mulheres, né? Quando a gente fala das doenças causadas pela falta de saneamento, um exemplo muito claro é Zika, né? A síndrome de Zika. O estado onde eu moro foi campeão no Brasil em casos de Zika, exatamente porque não tem saneamento, né? Zika é uma doença completamente ligada a saneamento. E 80% das mães de crianças que nascem com Zika são mulheres negras. Bueno, con relación al saneamiento, ellos sufren con la cuestión de la falta de cloaca. En Recife, que es una ciudad grande, la capital de Pernambuco, en Brasil, es una ciudad que tiene solamente 30% de saneamiento y es una ciudad grande, digamos, de gran porte. Y por otro lado, también una recolección de residuos precaria, también sufren con la falta de agua. También en el caso de Recife hay barrios que quedan 15 días sin agua, y para las mujeres el hecho de que en su barrio queden 15 días sin agua es un peso para su cotidiano, porque tienen que levantarse en la madrugada a buscar el agua, o quedarse sin dormir esperando que llegue el agua, o cargar el agua ellas mismas. Y también la falta de todo eso genera enfermedades. Principalmente, bueno, un ejemplo que da Mónica es el brote de Zika que se ha dado en Brasil, que el 80% de las niñas que nacen con Zika son hijas de mujeres negras. Então, do ponto de vista da mobilidade, o planejamento do transporte público no Brasil, assim como em outros lugares, é feito por homens, né? E os homens consideram a rotina dos homens para desenhar o transporte público. Essa é uma questão muito discutida pelo movimento feminista, né? Porque essa é uma das bandeiras. A mobilidade, ela tem um peso na nossa vida enquanto mulheres que vai para muito além do ir para o trabalho e voltar. E o planejamento do sistema de transporte na minha cidade, por exemplo, e eu sei que na maioria das cidades, é pensado, você tem uma viagem saindo de casa para o trabalho e uma viagem voltando do trabalho para casa. Isso é uma movimentação masculina, porque as mulheres levam as crianças para a escola,
as mulheres vão ao mercado, as mulheres levam as pessoas doentes para o médico, as mulheres cuidam das pessoas idosas, as mulheres estudam. Então, o dia de uma mulher, ele demanda o transporte muito mais vezes do que o dia de um homem. E isso é uma discussão que nós temos feito, por exemplo, com as autoridades que planejam o transporte há muitos anos, né? Y con relación a la movilidad, nosotros sabemos que el planeamiento del transporte público es hecho por hombres que consideran en ese planeamiento su propia rutina, una rutina masculina. Entonces es una pauta muy importante del movimiento feminista cuestionar ese tipo de planeamiento, porque esa idea de que tenés un viaje de tu casa al trabajo y luego del trabajo a tu casa es un movimiento masculino y que las mujeres tienen muchas más actividades que solamente esos dos viajes. Por ejemplo, llevar a los niños a la escuela, ir al mercado, cuidar a ancianos, ancianas, estudiar o llevar a un enfermo o enferma al hospital. Entonces hay una demanda de transporte durante el día mucho más grande que ese movimiento pensado desde un lugar masculino. Entonces esa es una discusión que llevan a cabo bastante con las autoridades de planeamiento urbano. Ainda nessa questão da mobilidade, o elemento tempo, porque o tempo é um elemento muito escasso na vida das mulheres, né? E as mudanças que têm sido feitas nos sistemas de transporte, as mudanças que... Isso sou eu mesmo marcando. Já sei que já está bem adiantadinho. Então, para além disso que falei agora, o direito de circular na cidade, de ir e vir na cidade, ele é restrito também por conta do transporte público. Por exemplo, no Brasil a gente tem várias situações em que nos finais de semana a quantidade de ônibus para determinados bairros, que são considerados bairros nobres, ela é reduzida. Então, nestes bairros estão os teatros, os equipamentos culturais e os equipamentos de lazer que estão em melhores condições, porque todas nós sabemos que os melhores equipamentos públicos estão nos bairros de classe média e bairros mais ricos. E aí, a dificuldade com o transporte significa também que eu penso comigo, uma mulher de periferia pensa, se eu vou levar 2 horas para ir e 2 horas para voltar, eu não vou, porque eu vou me cansar, eu vou perder a minha tarde inteira e eu poderia estar fazendo muitas outras coisas. Então, o modelo de transporte tira de nós também a fruição da cultura, o lazer, o descanso, tira muito mais do que esses outros elementos. Sí, y todavía con la cuestión de la movilidad, Mónica nos trae la cuestión del tiempo, que es tan escaso en la vida de las mujeres. Entonces, más allá de lo que ella dijo anteriormente, también la cuestión del transporte público restricto influye en el derecho de las mujeres de circular en la ciudad. Entonces, por ejemplo, en Brasil es muy común que en los fines de semana haya una cantidad reducida de transporte público, principalmente para barrios más nobles, que es donde claramente están los teatros y los lugares de ocio, de recreación, de arte. Entonces, para una mujer de la periferia que dice, bueno, si voy a llevar 2 horas para ir, 2 horas para volver a ver, por ejemplo, una obra de teatro, no voy, porque voy a llegar súper cansada y no dispongo de ese tiempo. Entonces, es importante también pensar la movilidad en esse sentido. E pegando a dimensão da segurança, essa, por exemplo, é uma questão muito importante. Eu atuo nos movimentos de luta pelo direito à cidade há alguns anos, e a tendência desses movimentos sempre foi concentrar a luta nessas 4 dimensões: habitação, regularização fundiária.
nós temos colocado, a partir do movimento de mulheres e do movimento de juventude, outras dimensões. E a segurança é uma delas, né? Para nós não é possível discutir direito à cidade sem discutir segurança. Bueno, con relación a la seguridad, Mónica dice que tiene un recorrido largo en la cuestión del derecho, de movimientos sociales por el derecho a la ciudad, y que suelen concentrar sus reivindicaciones en 4 puntos, que sería la vivienda, el saneamiento, la movilidad y la regularización fundiaria, pero que ellos entonces necesitan agregar un otro punto, que sería el punto de la seguridad, porque no se puede pensar derecho a la ciudad sin pensar en la seguridad. Então, pensando do ponto de vista das mulheres e da juventude, de novo, esse direito de ir e vir e de circular na cidade, que é restringido pelo transporte, ele também é restringido pelas políticas de segurança pública. E aí se pega as polícias, no Brasil a gente tem 2 polícias, civil e militar, e também aquilo que se chama de guardas municipais, que são guardas das municipalidades, que deveriam trabalhar na proteção de patrimônio, mas que constantemente têm se transformado em polícias, né? Há uma mudança na forma como as guardas municipais têm atuado e têm se transformado em polícia. Con relación a las mujeres y la juventud, entonces, ese derecho de ir y venir, de circular por la ciudad, se ve restringido tanto por el transporte como por las políticas de seguridad pública. En Brasil hay la policía civil, la policía militar, y después hay otro tipo de policía, que son los guardias municipales, que en teoría están para la protección de patrimonio, pero que cada día se están convirtiendo más en policías. E essas políticas de segurança pública que foram feitas para proteger uma determinada parte da população e para reprimir a outra parte. Essa parte que sofre repressão é a população negra, né? E nós temos vivido um recrudescimento da violência urbana, né? No Brasil como um todo, mas especialmente contra a juventude negra, como eu já disse antes, e as mulheres têm sentido também essas situações de violência. Então a gente pode dialogar tanto sobre a insegurança naquilo que a gente já conversou antes, que é no transporte, o assédio e as situações de violência no transporte. A gente pode dialogar sobre a falta de iluminação pública, que traz insegurança, as grandes construções, porque a classe média, a elite, para se proteger, ela torna tudo ao redor inseguro, né? Então, as construções de muros muito altos que tornam as ruas inseguras, porque para nós, atravessar uma rua em que só tem muro alto de um lado e do outro, significa insegurança, né? Porque se acontecer alguma coisa com você, não tem ninguém ao redor para lhe proteger, para lhe ajudar, né? Então, acho que essas são dimensões importantes. Bueno, con relación a las políticas de seguridad pública, entonces se dan para proteger una parte de la población y para reprimir otra parte, y esa otra parte que está reprimida es la población negra. Entonces hay un aumento muy grande de la violencia urbana en Brasil en general, y esa violencia se da más que nada contra la juventud negra, y las mujeres también vienen sintiendo mucho ese aumento de la violencia. Entonces podemos hablar de inseguridad en la cuestión de que no hay, en el transporte hay asedio o hay violencia, o entonces la falta de iluminación pública, y también en el término de las grandes construcciones, porque la clase media y la clase alta suele construir muros altos para poder protegerse y que todo alrededor sea inseguro. Entonces caminar por una calle que tiene muro alto de un lado, muro alto del otro, hace que tu caminata sea mucho más insegura. Entonces si sucede algo, no tienes para dónde correr. E por último, na questão da segurança, 2 elementos que são importantes para a realidade nossa hoje, que são a ocupação dos territórios pelo crime organizado, né, pelo tráfico, e a militarização, por outro lado. Então, as comunidades
elas são reféns do tráfico, porque o tráfico manda, domina o território e estabelece a regra de como se vive naquele território. E por outro lado você tem a militarização dos territórios, que é apresentada como uma política para enfrentar o tráfico, mas que violenta a população da mesma forma. Então, vocês devem minimamente conhecer pela imprensa as graves situações que a gente tem em cidades como Rio de Janeiro, por exemplo. Mas o Rio de Janeiro, ele é muito mediatizado, né? Aparece muito o Rio de Janeiro, mas você tem outras cidades que vivenciam situações muito semelhantes, né? De uma presença forte do tráfico que divide o território, as facções tomam conta de território. Você tem uma cidade como Fortaleza, no Nordeste, que é próximo da cidade onde eu moro. Fortaleza está distribuída entre facções do tráfico. E a ocupação que a polícia faz com a justificativa de defender a comunidade do tráfico, raramente é de proteção, né? Concretamente é de extermínio dos jovens, violência contra as mulheres. Então essa é uma realidade que, do ponto de vista de como a gente ocupa a cidade, também é bastante importante. Bien, y todavía con relación a la seguridad, hay una cuestión de la ocupación del territorio, por un lado por el crimen organizado, por el tráfico de drogas, y por otro lado, como una respuesta a ese crimen organizado, una militarización. Entonces el tráfico, por un lado, domina parte del territorio, divide territorios, y por otro lado esa militarización como política para enfrentar el tráfico violenta igual las personas. Principalmente los jóvenes, en un exterminio de jóvenes como una solución al crimen organizado y al tráfico. Entonces, por ejemplo, Río de Janeiro es una ciudad que, bueno, está más en los medios, entonces se escucha más esa presencia del tráfico y de la militarización, pero otras ciudades de Brasil, que capaz que no están tanto en los medios, viven situaciones muy similares. Por ejemplo, en Fortaleza, que es una ciudad también capital del nordeste de Brasil, cerca de Recife, que está completamente dividida por el tráfico. Entonces, bueno, es importante pensar en esas cuestiones también cuando hablamos del derecho a la ciudad. E para terminar, porque o meu tempo acabou, tem dois elementos importantes que eu gostaria ainda de trazer e vou tentar fazer bem rápido. Um do ponto de vista dos movimentos sociais, né? Como eu disse antes, a tradição dos movimentos era de considerar apenas os elementos daquilo que a gente chama de constitutivos da reforma urbana ou do direito às cidades. Mas existem contradições nisso, porque, por exemplo, essa pauta do direito à cidade, ela não é uma pauta tradicional do movimento negro, né? E nem é tradicional mesmo do movimento feminista, tanto assim, né? Do movimento de mulheres negras, do movimento feminista de maneira geral. Mas, por outro lado, as pessoas que compõem os movimentos de luta por moradia, de luta pelo direito à cidade, são em sua maioria pessoas negras, né? Então você tem a base, eu não gosto de usar a palavra base, porque eu acho que hierarquiza as pessoas, mas é o que é o linguajar comum. Mas quem compõe as bases desses movimentos são pessoas negras, e em sua maioria mulheres negras, que dão sustentação a esses movimentos. Em alguns movimentos, essas mulheres chegam a cargos de direção, mas na maioria não, né? As direções desses movimentos são compostas especialmente por homens brancos, né? E algumas mulheres brancas. A presença feminina não é tão grande assim. E isso é uma contradição real, né? Que determina também como essa luta é feita e como há ou não diálogo com o movimento feminista e com o movimento de mulheres negras. Bien, bueno, para terminar, porque se está acabando el tiempo, Mónica quiere retomar dos elementos que le parece importante. Primero, por el lado de los movimientos sociales, que hay una tradición en considerar
los elementos, esos 4 elementos que ella nombró, que están relacionados al derecho a la ciudad y la reforma urbana, pero ahí hay determinadas contradicciones, porque por ejemplo no es tradicional del movimiento negro o del movimiento feminista la lucha por el derecho a la ciudad, ¿no? Pero las personas que componen los movimientos que luchan por los derechos a la ciudad suelen ser negras. En el caso, ella usó la palabra base para hablar de esas personas que componen, digamos, los movimientos sociales, que dan sostén a esos movimientos. Dijo que no le gusta usar ese tipo de palabra porque, bueno, fragmenta demasiado, pero bueno, lo que ella quiere decir es que los y las negros y negras componen ese sostén de los movimientos, y principalmente mujeres negras, que algunas sí llegan a cargos de dirección, pero generalmente esos cargos están en manos de hombres blancos. E por último, nesses tempos mais recentes, eu avalio que a gente tem avançado do ponto de vista de fazer esse olhar mais interseccional sobre a luta pelo direito à cidade. E tem um elemento importante que é trazido especialmente pela juventude negra, que é um elemento de valorização da periferia. Valorização da periferia do ponto de vista cultural, mas também do ponto de vista organizativo. Valorizar as formas de resistência e de sobrevivência na periferia. Alimentar alianças políticas nesses territórios periféricos, né? E aí há uma aliança política, especialmente entre mulheres negras mais velhas e mulheres negras mais jovens, né? Que tem estratégias diferentes de atuação, né? Que tem afirmações que se cruzam, que se somam e que às vezes também são diferentes, mas que acredito que nós temos conseguido avançar do ponto de vista da construção de alianças políticas e interpelar esses movimentos do direito à cidade, né? Acho que especialmente na última década a gente tem conseguido dar passos em relação a isso. E é isso. Espero ter contribuído para o nosso debate. Bueno, el último punto que dijo Mónica es que ella siente que en los últimos años se ha avanzado en poder hacer esta mirada interseccional y que hay un elemento que trae la juventud negra principalmente, que es la valorización de la periferia, que ella considera muy importante, tanto cultural como organizativamente. Entonces se valoran formas de resistencia, formas de vida que se dan en la periferia, y eso alimenta alianzas, eso alimenta uniones políticas que son muy importantes. Incluso ella habla específicamente de una alianza entre mujeres negras jóvenes y mujeres negras más grandes, que obviamente tienen puntos en común, puntos diferentes, pero que logran unirse para interpelar a los movimientos por el derecho a la ciudad.